Oiê! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a frase que eu gosto muito, que está na bio do meu Instagram, que é o título do vídeo, que é justo, que muito custe o que muito vale. Vou falar um pouquinho, não é o intuito do vídeo falar sobre temas da minha vida, mas por consequência eles vão surgir, vão fazer sentido, vão dar liga com o que eu quero expressar aqui, com a reflexão no geral. E também vou trazer uma reflexão com base na palavra de Deus. Então, essa frase, eu não sei quando foi que eu ouvi ela pela primeira vez, mas eu lembro de quando ela começou a fazer sentido, muito sentido para mim. Hoje eu sou uma pessoa separada, divorciada. Eu não sou mais casada. E essa frase começou a fazer muito sentido para mim quando eu percebi que o casamento, ele não é um mar de rosas, que existem fases do casamento, de amadurecimento do casal, de amadurecimento pessoal, né, ali entre o casal, mesmo estando juntos dentro da mesma casa, se vendo todo dia, tem as suas individualidades, particularidades, o seu próprio crescimento. E foi através dessas lentes da minha família, da família que eu tinha, que eu vi o valor e o poder dessa frase. E eu realmente acredito que tudo aquilo que é muito valioso vai ter um preço muito alto para você pagar para ter, né? E aqui eu não tô falando de bens materiais. Pode ser um bem material, né? Tem muitas coisas que eu gostaria de ter que custam muito dinheiro. Mas eu tô dizendo, eu me refiro a coisas muito superiores, a coisas que, quando eu morrer, muito velhinha, vão ficar para os meus filhos, para os meus netos. São ensinamentos, são exemplos, são formas de pensar e de agir. E, dentre muitas das coisas que eu queria falar nesse vídeo, é que coincidiu, eu decidi gravar aqui, inclusive, ao invés do quarto, porque exatamente hoje faz um ano que eu comprei este sofá. Eu não, né? Eu estava com outras pessoas junto quando eu comprei este sofá. Esse sofá foi comprado há exatamente um ano. Como é que eu lembro disso? Não é que eu lembro disso, porque essa semana eu fui escrever no meu diário e eu fui pegar, meio de qualquer jeito, tirar ele da mochila do trabalho, e eu abri numa página assim, e aí eu olhei, foi ontem inclusive isso. E quando já a primeira frase do que eu tinha escrito naquele dia, há um ano, foi justamente sobre o sofá. Então, hoje faz um ano desse sofá. E o que eu quero falar sobre esse sofá? Não é o sofá em si, são sobre os nossos sonhos particulares. São aquelas coisinhas que muitas vezes a gente acha que são pequenas. Ai, Deus não se importa tanto com isso, Deus se importa com coisas maiores. Mas ao longo da minha vida, eu percebi, e principalmente nos últimos meses, que o Senhor, Ele cuida de pequenos detalhes. De verdade, há um tempo atrás, teve um dia que eu tava com muita vontade de comer um lanche. Mas, né, lanche pra mim, pra Helena, caro, entrega. Eu falei, vou ficar para outro dia. Daqui a pouco, passou poucos minutos, meu celular deu uma mensagem ali, era o meu pai. Quer pedir um lanche? Eu falei, quero pedir um lanche, sim. E é claro que é o Senhor sempre cuidando de nós, cuidando dos nossos sonhos, daquilo que a gente almeja, seja um sonho grande ou um desejo pequeno de comer um lanche. Esse sofá aqui foi a realização de um sonho de anos. Aqui tudo eu vou me referir apenas a mim, não vou me referir a outra parte, porque eu acho que pode não fazer sentido, mas era um sonho meu trocar o sofá, porque a gente tinha um sofá que era usado e eu sempre orava para Deus, né, sobre muitas coisas, e eu botava no meio do sofá: Deus, um dia me dá o sofá. Eu lembro de muitas vezes eu erguer a mão dentro de casa e profetizar: eu profetizo um sofá novo nessa casa. E
no decorrer dos anos, o Senhor me fez muitas promessas, foram muitas promessas mesmo. Algumas já se cumpriram, outras não. Outras eu ainda não sei do que será, como por exemplo, do casamento. Eu nunca pensei que um dia eu iria me casar e iria me divorciar, né? Os últimos meses foram extremamente diferentes do que eu imaginei para minha vida. Eu imaginei que esse ano, nessa época de Copa, por exemplo, o meu plano anterior de um ano, da Damares de um ano atrás, era estar grávida, né? Era a gente ter mais um bebê. Isso até vai acontecer, mas não vou ser eu a mãe do bebê. Então, eu comecei não a questionar a Deus, mas a pensar, Senhor, quais os caminhos? Como é curioso em compreender os caminhos que o Senhor nos faz trilhar até chegar na promessa. E aqui eu vou trazer uma reflexão sobre a história de José, que todo mundo já conhece. José governou o Egito, ele foi vendido pelos irmãos, mas não é esse o ponto exato da história dele que eu quero mencionar aqui. Eu quero mencionar uma passagem que está em Gênesis 50, ali a partir do capítulo 22. A gente vai encontrar os últimos relatos, né, sobre a vida de José, que ele viveu até os 110 anos, e ele faleceu, né, então com 110 anos, só que antes de falecer, ele estava no Egito, né, e ele pediu para que, quando eles saíssem do Egito, levassem os ossos dele. Talvez José, ao fazer esse pedido, tivesse pensado que aquela geração ainda seria a geração que seria liberta, sairia do Egito, portanto levaria seu corpo dali. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? O povo do Egito foi liberto lá cerca de, acho que 300 anos depois. E mesmo assim, aqui é uma coisa onde acho que é importante a gente pegar, que foi uma coisa que eu refleti muito. 300 anos, cerca de 300 anos depois, gerações e gerações depois, esse pedido de José, ele foi acatado. O povo estava saindo do Egito, tudo aquilo que a gente já conhece da história, e alguém lá lembrou dos ossos de José e voltaram para pegar. Então, José, ele tinha tanta convicção desde o início da trajetória dele aqui, né, quando começa a história de José, desde quando ele teve o sonho, e ele creu que aquele sonho tinha sim um significado e que iria se concretizar na vida dele. Ele creu mesmo quando ele foi preso e passou anos na cadeia de forma injusta, ele continuou crendo que a promessa do Senhor iria se concretizar na vida dele. De que jeito? José não sabia, assim como eu também não sei como é que vai ficar a minha vida. Mas José creu. E José creu do início até o final. E nesse rompante que a minha vida teve com o divórcio, foram vários pequenos processos que se tornaram extremamente pesados emocionalmente, não só pelo divórcio em si, porque Deus, ele foi tão... Eu digo isso para quem convive comigo, mas Deus foi muito bom comigo, que eu não sofri no pós-divórcio ali, a separação. Eu sofri antes tudo. Então, quando eu me divorciei, quando eu me separei, eu tava feliz. Tive vários episódios, fui processada pela outra parte. Final de fevereiro, tive 2 costelas quebradas, todo o processo de recuperação foi extremamente difícil. Eu nunca tinha quebrado nenhum osso, tá, gente? Eu não tinha parâmetro de dor para um osso quebrado, por exemplo, né? Mas costela, diferente de um braço que você quebra e engessa, a costela não tem o que fazer, você toma remédio e espera. E algumas coisas na vida nem remédio não tem. A gente só precisa esperar. A gente só tem essa opção, esperar.
E eu acredito que eu estou vivendo muito esse momento. Há pouco tempo, Deus falou comigo sobre mudança de estação na minha vida, porque era uma coisa que eu vinha pedindo, para que Deus fizesse algumas mudanças em mim e na minha vida, no meu contexto como um todo. E o Senhor tinha ficado muito tempo calado comigo. Eu tinha até comentado com a minha mãe sobre isso. E mesmo buscando ao Senhor, não da forma que eu gostaria, com a constância que eu gostaria, porque trabalho, filho, casa para limpar e etc, coisas para se preocupar. Mas me esforçando, mesmo assim, eu ficava, Deus, fala comigo, usa alguém para falar comigo, sabe? Quando você tá naquele, quanto mais você quer que Deus fale, mais Deus fica assim, ó, calma, espera, se acalma. Deus não trabalha com gente ansiosa, e eu sou uma pessoa ansiosa, preciso de resposta, senão eu fico imaginando mil cenários na minha cabeça. Até que um dia, aqui no apartamento, aconteceu uma coisa muito, muito forte espiritualmente falando. Isso é pra quem crê, tá bom? Sei que tem amigos aqui que não creem dessa forma, mas durante uma oração, houve um mover espiritual muito grande. Esse apartamento ele foi tomado pela presença de Deus como eu nunca havia sentido aqui. E foi nesse momento que Deus falou comigo sobre a mudança de estação. E Deus, eu não sou uma pessoa que eu posso chegar aqui e dizer, não, Deus me fala tudo o que ele vai fazer. Obviamente não. Ele é Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, ele não dá satisfações do que ele vai fazer. Mas eventualmente na minha vida, Deus, ele me alerta sobre coisas. Como, por exemplo, lá atrás, teve um dia que eu cheguei e eu falei, a gente não vai morar nessa casa há muito tempo. E eu não entendia por quê, mas eu já sabia que era Deus falando comigo sobre a escola que ela ia estudar. Não ia ser aquela escola que eu tinha imaginado, que eu tinha matriculado ela. Ela não chegou nem a conhecer, nem a pisar dentro daquela escola. E quando Deus falou comigo sobre a mudança de estação, eu agradeci ao Senhor por ter falado comigo, por ter acalentado o meu coração e me propus a continuar firme, crendo, porque as dificuldades elas nos abalam muito, tem coisas que nos entristecem. Uma coisa que foi colidiu muito nesse meu processo foi a quebra de imagem que eu tinha de uma pessoa. Então, a pessoa que eu conhecia jamais tiraria foto para um aplicativo de encontros casuais mostrando o dedo do meio, por exemplo, né? Mas foi me caindo a ficha que a pessoa que eu conhecia não existia mais. Passou a existir uma outra pessoa que eu não conheço e que também não desejo conhecer, né? Porém, eu me volto não para homens, no sentido literal, para pessoas, enfim, não me volto para isso. Coisas com as pessoas podem sim nos entristecer, nos entristecem, porque somos seres humanos, porém, a minha esperança está no Senhor. A minha convicção de que a promessa irá se cumprir em algum momento, ela está firmada no Senhor. Ela não acabou, ela não estremeceu. E assim como José, ele teve do início ao fim uma constância na convicção que ele tinha nas promessas do Senhor, eu orei a Deus, eu também quero ter essa mesma convicção. José, ele era tão convicto que eles iriam sair do Egito, que antes de morrer levem meus ossos. E sem imaginar que isso ia demorar muito. Não iria ser os filhos dele que iriam levar os ossos dele. A constância de fé de José o levou a lugares altos. A obediência dele o levou a lugares altos. Algumas escolhas que a gente faz nas nossas vidas, elas nos levam para caminhos de vida ou para caminhos de morte. E eu tenho feito tudo o que eu posso para compreender mais a Deus, para estar mais junto de Deus. Inclusive, até mesmo em questão de relacionamento, teve
muitas brincadeiras sobre... Eu até postei que eu saí no encontro, né? Fui no cinema, foi muito legal e tudo mais, até eu... Opa, isso aqui não é o que Deus tem pra mim. Então, vamos ficar quietinha. Vamos viver as coisas de uma maneira talvez careta para as outras pessoas, mas obedecendo aquilo que eu sei que é o que Deus quer. Então, com esse vídeo eu quero te dizer que, em primeiro lugar, vai te custar muito fazer coisas em prol daquilo que você deseja. Vai te custar muito. Vai te custar ser obediente, vai te custar andar em caminhos às vezes espinhosos para que você consiga alcançar as promessas. Você vai ver o tempo passar, você vai ver Deus se calar, você vai ver coisas acontecerem na vida dos outros e na sua não, e você vai se questionar. Porém, acredite, creia que o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele nunca falhou. E não há de falhar. Não vai falhar. E eu sei que Ele não vai falhar comigo, não vai falhar com você, não vai falhar com as coisas que estão no meu coração, porque eu creio muito que se Deus coloca coisas no nosso coração, e coisas que ardem, elas vêm de Deus, vêm desse lugar. E por mais que agora, como isso, Senhor? Como é que... E aí, né? Como é que fica essa questão, Senhor? Não tenho essa resposta. Porém, o que eu preciso fazer é prosseguir. E talvez seja o que você também precisa fazer. Parar de ficar olhando. Mas o tempo passou. Mas fulano falou que não vai mais acontecer. Mas é porque agora eu acho que tudo se acabou. Enfrente os seus sentimentos nesses momentos, porque você é um ser humano, eu sou tenho sentimentos, tristezas, dores, chore se for preciso, vá aos pés do Senhor, vá clamar, vá fazer um jejum, vai ler a palavra, vai buscar inspirações, pessoas que te inspiram, vai buscar um aconselhamento, vá fazer alguma coisa para que você não perca, não comece a olhar para os lados e continue olhando apenas para frente. Esse sofá que, coitadinho, ele é novo, tem 1 ano, ele é um sofazão, já tá até rasgado, rasgou na mudança. Ele foi fruto de oração, ele tá aqui, foi um bem material. Muitas outras coisas que eu tenho hoje foram fruto de oração. Meu trabalho, por exemplo, foi fruto de muita oração e lágrimas. E o Senhor respondeu. E eu me mantenho ainda em oração por muitas outras coisas, pedindo ao Senhor que se lembre das promessas. Ele não esquece, né? Mas Senhor, se lembre das promessas. Não se esqueça de mim, Senhor. Eu continuo orando dessa forma, é o meu jeito de orar. E eu sei, na verdade, que Ele não se esquece. Que nós tenhamos a mesma fé e constância de José, de saber que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos tirar de situações, para virar estações, assim como Deus falou comigo. Que o Senhor vire a estação na sua vida, que o Senhor cumpra as promessas, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Creia nisso. Até o próximo vídeo. Tchau.